Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Gini Descomplica. Prontos para descomplicar uma das queixas e das dúvidas mais frequentes do consultório? O assunto de hoje do Gini Descomplica é muito frequente, de verdade. As mulheres morrem de dúvida e se a gente pensar que a pílula é um dos métodos anticoncepcionais mais utilizados, esse vídeo vai esclarecer bastante coisa. Tem problema em emendar a pílula? É normal cortar a menstruação? Faz mal ficar sem menstruar com esses remédios que cortam a menstruação? Vamos descomplicar que realmente isso não tem absolutamente nada de complicado. Bom, gente, a primeira coisa que a gente tem que descomplicar e tem que ficar bem claro é que ficar sem menstruar, sem usar nenhum método, né? Parou de menstruar, menstruava normalmente ou parou ou nunca apresentou menstruação, isso não é normal. Entra nos critérios da amenorreia, tanto primária quanto secundária. Se você tem dúvida sobre isso, corre no meu perfil, lá tem bastante informação sobre a amenorreia primária e secundária. Agora, se você menstruava normalmente e começou a utilizar um método, como por exemplo uma pílula, ou então a injeção de 3 em 3 meses, ou o sistema intrauterino de levonorgestrel, que é o DIU de hormônio, e parou de menstruar, isso é um problema? Isso faz mal para a saúde? Não faz mal para a saúde. Contanto que você tenha passado com um médico de confiança, que ele tenha examinado você, visto suas indicações, contraindicações para cada método, não tem problema cortar, entre aspas, a menstruação com algum método anticoncepcional. Por quê? A gente tem que lembrar que menstruação ela acontece de uma maneira bem complexa, o ciclo menstrual ele é super difícil de entender, mas em linhas gerais ele começa lá no sistema nervoso central, o estímulo de uma glândula que se chama hipotálamo, que libera alguns hormônios que estimulam o ovário, que vão estimular o endométrio e que daí, quando tem a queda dos hormônios ovarianos, o ciclo menstrual é toda uma gangorra hormonal, que para falar sobre isso a gente leva bastante tempo, tô falando de maneira bastante resumida. Quando esses hormônios eles sofrem uma queda, o endométrio, que é essa camada de dentro do útero, ele descama e isso é a menstruação. Então, o útero ele tem duas camadas, o miométrio, que é a parte de fora, que é uma camada muscular, que é o que dá cólica, desconforto na menstruação, e o endométrio, que é a parte de dentro do útero. O endométrio, que é a parte de dentro do útero, é uma camada que sofre estímulos hormonais e é uma camada dinâmica, ela se altera com o ciclo menstrual. Então, na primeira fase do ciclo menstrual, antes da ovulação, essa camada prolifera, depois da ovulação ela se torna secretora, e aí depois, quando tem a queda dos hormônios ovarianos, essa camada descama e tem o sangramento. O sangramento menstrual nada mais é do que a descamação do endométrio. Quando a gente usa um método, como por exemplo uma pílula, né? Tanto uma pílula de uso contínuo, como uma pílula que você faz pausa, são métodos anovulatórios, eles bloqueiam a ovulação. E por bloquear a ovulação, todo esse estímulo hormonal ovariano sofre alteração. A mulher, quando ela está tomando os comprimidos da pílula, ela recebe uma dose de hormônio exógeno, né, um hormônio que vem aqui da pílula, isso bloqueia os próprios hormônios ovarianos, isso bloqueia a ovulação e, por consequência, diminui o estímulo no endométrio. Quando ela toma de maneira pausada, como por exemplo essa pílula aqui, que é uma pílula de 21 comprimidos, que tem uma pausa de 7 dias. Quando ela fizer a pausa, esse estímulo aqui, esses hormônios exógenos, ela não vai tomar, porque ela vai estar fazendo a pausa. Isso vai causar um declínio ali e pode fazer com que o endométrio descame e aí ela vai menstruar. Mas muitas mulheres tomam as pílulas de maneira contínua. Por exemplo, essa daqui é uma pílula de 28 comprimidos, que acaba uma cartela e toma outra. Essa daqui, por exemplo, é uma pílula de 24 comprimidos, que é uma pausa de 4 dias, não de 7 dias. Agora, se você quiser tomar essa pílula de 21 comprimidos contínuo, também não tem problema. O que vai acontecer? Você tomando contínuo, essa queda hormonal, né, essa ausência do estímulo não vai acontecer e por isso você não vai menstruar. E mesmo que você faça a pausa ou que você tome os comprimidos inativos, o estímulo ele é menor porque é um hormônio fora do corpo, um hormônio exógeno. Os seus próprios hormônios ovarianos estão bloqueados, então você vai apresentar uma menstruação, que na verdade é uma menstruação artificial, porque não teve todo o estímulo ovariano normal, fisiológico, porque a pílula bloqueou, é um método anovulatório,
e muitas vezes esse fluxo vai ser bem menor do que ele seria normalmente. Agora falando do DIU, o DIU de hormônio. O DIU de hormônio, muitas vezes, ele não bloqueia a ovulação. Em alguns casos ele pode até bloquear, mas na maior parte das vezes não bloqueia. E como que ele age? Ele age direto no endométrio. Ele faz uma atrofia dessa camada ali do endométrio e por isso a mulher não tem sangramento ou tem um sangramento muito pequenininho, como um sangramento de escape. A injeção de 3 em 3 meses é o mesmo raciocínio da pílula, é um método anovulatório. Então, quero que fique claro, não se preocupe se você tomar uma pílula, mesmo fazendo a pausa sangrar pouquinho, porque isso é normal. Não se preocupe se você quiser tomar uma pílula de 28 comprimidos de uso contínuo e não menstruar, isso não vai fazer mal. Não se preocupe se você tomar uma pílula de 24 comprimidos, fizer a pausa de 4 dias ou tomar 24 e emendar com 24, isso também não vai fazer mal. Isso é muito individual, depende de você. Se você gosta de menstruar, às vezes um esquema de pausa é legal para você ter o sangramento. Mas se você não gosta, não tem problema cortar a menstruação. Porque na verdade você não está cortando nada, você só está impedindo que o endométrio sofra todas essas alterações e não sangra porque não tem o que sangrar. Espero que isso tenha ficado descomplicado na cabeça de vocês. Não tenham dúvidas, não fica nada guardado lá dentro, não faz mal. Muita gente acha que precisa menstruar para limpar, mas isso é um mito, tem muito a ver com cultura e com outros aspectos. Depois, no próximo Gine Descomplica, a gente aborda outros assuntos que são muito frequentes como dúvidas. Se você gostou, curte, comenta, manda para suas amigas e se tiver qualquer dúvida eu estou à disposição. Um beijo grande e até o próximo!